Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para continuar no nosso desafio da leitura bíblica por durante um ano. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. E hoje nós vamos ler Jeremias, capítulo 39 e capítulo 40. Tranquilo? Então já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui em Jeremias, capítulo 39. No 10º mês do 9º ano de Sedecias, rei de Judá, chegou a Jerusalém Nabucodonosor, rei da Babilônia, com todo o seu exército, e cercou a cidade. Foi no 9º dia do 4º mês, do 11º ano de Sedecias, que ele conseguiu abrir uma brecha para entrar na cidade. Por aí, entraram os oficiais do rei da Babilônia, que se colocaram na porta do meio. Eram eles Nergal-Zarezer, Sangar-Nabu, Sar-Saquim, chefe dos eunucos, Nergal-Sarezer, grande mago, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Sedecias, rei de Judá, e os seus soldados, quando viram tudo isso, tentaram fugir. Saíram da cidade à noite pelo jardim do rei, que vai dar na porta entre as duas muralhas, e se dirigiram para o deserto. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Sedecias nas planícies de Jericó. Prenderam o rei Sedecias e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que estava em Rebla, na região de Emate, e que aí mesmo decretou a sentença de Sedecias. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Sedecias aí mesmo em Rebla, diante dos olhos de Sedecias, e mandou matar também os nobres de Judá. Em seguida foram os olhos de Sedecias e o algemou, a fim de levá-lo para a Babilônia. Quanto ao palácio do rei e às casas particulares, os caldeus incendiaram tudo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nabuzardã, chefe da guarda, mandou para a Babilônia o resto da população que ainda tinha ficado na cidade. Os desertores que se entregaram a ele e os artistas profissionais que ainda havia, os mais pobres do povo, os que não possuíam nada. Nabuzardã os deixou na terra de Judá e deu-lhes vinhas e terra para cultivar. Quanto a Jeremias, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, deu a seguinte ordem a Nabuzardã, chefe da guarda: Você mesmo vai buscá-lo e cuidar dele. Não lhe faça mal nenhum. Ao contrário, faça tudo conforme ele pedir. Nabuzardã, chefe da guarda, o comandante Nabuzesban, nome difícil, hein? Oficial superior Nergal-Zarezer, grande mago, e os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da prisão e o entregaram a Godolias, filho de Aicã, neto de Safã, para que o levasse para casa. E Jeremias ficou livre no meio do povo. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da prisão, Javé lhe dirigiu a seguinte palavra: Vá dizer ao etíope Ebed-Meleque: Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que vou cumprir contra esta cidade as minhas palavras, para a desgraça e não para a salvação. Nesses dias, tudo vai se realizar diante de você. No entanto, nesse dia eu livrarei você, oráculo de Javé, e você não cairá nas mãos desses homens dos quais você tem medo. Farei com que você escape e não caia sob a espada. Você terá a sua vida como despojo, porque confiou em mim, oráculo de Javé. Então nós vemos aqui, né, que Jeremias, enquanto ele estava preso ali, né, na prisão, Deus vai falar com ele e ele vai ser salvo pela mão de Deus. Vamos agora para o capítulo 40. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias, depois que Nabuzardã, chefe da guarda, o enviou de volta de Ramá, onde ele estava amarrado na corrente junto com os presos de Judá e Jerusalém, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Ao tirá-lo do meio dos prisioneiros, o chefe da guarda lhe disse: Javé, o seu Deus, predisse essa desgraça para este lugar, e a realizou. Javé fez conforme havia falado, pois vocês pecaram contra ele e não lhe obedeceram. Foi por esse motivo que aconteceu tudo isso a vocês. Então nós vemos aqui, né, as consequências de escolher o pecado.
e as consequências são bem duras. Por isso, sempre escolher viver no caminho de Deus é a melhor opção. Eu soltei as algemas do seu pulso. Se você acha bom ir para a Babilônia comigo, vamos, que eu olharei por você. Mas se você não acha bom ir comigo para a Babilônia, pode ficar. O país inteiro está aí à sua frente. Pode ir para onde você achar melhor e mais correto. Antes de Jeremias tomar um rumo, o chefe da guarda continuou: Você pode ir para a casa de Godolias, filho de Aicã, neto de Safã, que o rei da Babilônia colocou como governador das cidades de Judá. Pode ficar com ele no meio do povo, ou então pode ir para onde achar preferível. O chefe da guarda deu-lhe provisões e presentes, e o deixou livre. Jeremias foi para a casa de Godolias, filho de Aicã, em Masfa, e ficou com ele, vivendo no meio do povo que ficara no país. Os comandantes das guarnições, que estavam fora da cidade, juntamente com todos os seus homens, ficaram sabendo que o rei da Babilônia tinha colocado Godolias, filho de Aicã, como governador, e que tinha confiado a ele os homens, mulheres e crianças, e os pobres do país, que não tinham sido levados para o exílio na Babilônia. Ismael, filho de Natanias, Joanã e Jonatas, filho de Carea, Saraías, filho de Taneumete, os filhos de Ofe, de Netofa, e Jezonias, filho de Maacate. Foram procurar Godolias em Masfa. Foram eles e seus comandados. Godolias, filho de Aicã, neto de Safã, jurou para eles e seus comandados: Não tenham medo de servir aos caldeus. Permaneçam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo irá bem para vocês. Quanto a mim, fiquei aqui em Masfa como responsável diante dos caldeus que vêm até nós. E vocês vão fazer a colheita do vinho, das frutas e do azeite. Encham suas vasilhas e fiquem nas cidades que vocês estão ocupando. Também os judeus que estavam em Moabe, entre os amonitas, em Edom e outras regiões, ouviram falar que o rei da Babilônia tinha deixado um resto em Judá, e que havia colocado Godolias, filho de Aicã, neto de Safã, como governador deles. Então começaram a voltar judeus de todos os lugares por onde haviam se espalhado. Entraram em Judá, junto a Godolias, em Maspas, e fizeram uma colheita muito abundante de vinhos e frutas. Joanã, filho de Carea, e os comandantes do exército que estavam no interior foram procurar Godolias em Masfa. Disseram-lhe: Você sabe que Baales, rei dos amonitas, mandou Ismael, filho de Natanias, matar você? Mas Godolias, filho de Aicã, não acreditou neles. Mesmo assim, Joanã, filho de Carea, falou em particular a Godolias em Masfa: Eu vou matar Ismael, filho de Natanias, e ninguém ficará sabendo, porque ele haveria de matar você? Porque todos esses judeus que se reuniram em torno de você teriam de se espalhar? Por que seria destruído o resto de Judá? Mas Godolias, filho de Aicã, respondeu a Joanã, filho de Carea: Não faça isso, pois o que você está falando de Ismael é falso. Então nós vemos aqui, um fanatismo irresponsável. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. Peço perdão aí, para você ver. Tá acontecendo algumas obras aqui em casa. Então tá o barulho aqui muito gigantesco. Peço perdão, mas não tem problema. A palavra de Deus é mais importante. Não importa se esteja no silêncio, se esteja no barulho, a palavra de Deus tem que ser dita, tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Amanhã, se for da vontade de Deus, estaremos aqui de volta. Um beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.